Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lex Divina hoje, João 4, de 12 a 17 e de 23 a 25. Jesus, ao ouvir que João havia sido preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no multidões numerosas, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Palavra da salvação. Nós vimos aqui, nesse pequeno texto do início do Evangelho de Mateus, uma síntese da vida de Jesus em 3 anos. Aqui é uma síntese, mas nessa síntese a gente já pode ter uma ideia de qual o maior objetivo de Jesus nesse tempo todo. Se não vejamos, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, Jesus vem como objetivo maior falar do reino dos céus. Esse reino dos céus que implica na vivência daquilo que ele está falando, que ele está dizendo. Ele percorria toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Depois, aí vem também curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Porque aqui nós vimos duas dimensões de Jesus, que são duas naturezas em uma só pessoa. Jesus é Deus e é homem. Ele se faz homem para trazer um anúncio da salvação, para trazer um convite à salvação. Ele se faz homem sendo Deus para isso. E o ensino de Jesus está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus faz questão de ir em todos os lugares. Ele não fica restrito somente ali em Cafarnaum. Ele vai e a sua fama, aquilo que ele diz, se espalha. E o que é interessante é que no final do texto de hoje diz: seguiam-no multidões numerosas vindas da Galiléia, da Decápole, ou seja, da região de 10 cidades, de Jerusalém, a principal cidade, da Judéia e da Transjordânia, para mostrar que as pessoas ficavam seduzidas por Jesus Cristo. Elas ficavam seduzidas por Jesus Cristo, seduzidas pelo que ele falava, pelo que ele anunciava, pelo que ele pregava, mas também pela sua misericórdia. Jesus, ele Deus e homem pleno, porque nunca pecou, pelo contrário, veio tirar o pecado de toda a humanidade. Então, Jesus é pleno como ser humano. E ele, como um ser humano, pleno e Deus, ele nos mostra o seu desejo de que não só
a pregação do Evangelho. É o principal, é o mais importante. Mas Jesus também, ele quer o bem-estar das pessoas. Por isso que todos que iam a ele não ficavam sem ser atendidos. Podia ser o tipo de necessidade que fosse. Necessidade física, emocional, espiritual, o que fosse. Aquele que procura Jesus tem um encontro com ele e é saciado na sua necessidade. Mas o mais importante e em primeiro lugar, Jesus anuncia a boa nova. Jesus prega o Evangelho e depois, juntamente com o Evangelho, mostrando que Deus, ele também quer o bem-estar agora, temporal. Todos aqueles que têm necessidades vão a Jesus, eles são saciados. As suas necessidades são atendidas. Isso nos ensina a nós buscarmos Jesus. Buscarmos Jesus em todas as necessidades, em todas as circunstâncias. Mas também tem um ensino grande que nos traz o Evangelho de hoje. Vamos a Jesus não só por interesse, não só por interesse temporal, por querer uma cura, por querer um milagre. Não, isso vem em segundo plano. Nós precisamos ir a Jesus, porque só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos salvar. E é a palavra que Ele nos traz, é o Evangelho que Ele nos anuncia. Quando nós aceitamos esse Evangelho, e a aceitação desse Evangelho implica em arrependimento dos maus que fizemos, do pecado cometido e um processo de conversão. É deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. Isso é o mais importante. Busquemos a Jesus, vamos a Jesus, para que sejamos abençoados por Ele, abençoados com o seu perdão misericordioso, que perdoa todo o mal feito que nós tivermos feito, todo o pecado cometido. E livres desse mal, também podemos e devemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades temporais, pedir por cura de enfermidade, pedir por alguma necessidade que tenhamos, pela conversão de um parente, de outro, interceder a Jesus. Porque depois que nós buscamos a Jesus e acolhemos o seu Evangelho com o seu perdão e lutamos por essa conversão diária, aí a intimidade com o Senhor nos possibilita, inclusive, de sermos atendidos também nas nossas necessidades materiais, nas nossas necessidades temporais. Portanto, façamos esse compromisso. Façamos o compromisso de ir a Jesus, compromisso de ouvir o seu Evangelho diariamente, para o Evangelho de Jesus ir nos formando e nos ensinando e nos incentivando a nós renunciarmos a tudo aquilo que é contrário ao Evangelho e façamos esse compromisso de, a partir de agora, também uma conversão. Deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. E apresentemos também as nossas necessidades, necessidades temporais, necessidades de cura de enfermidade, de um emprego, enfim, apresentemos tudo a Jesus. Ele atende às nossas necessidades. Em primeiro lugar, essa necessidade da amizade dele. Essa necessidade que nós temos de sermos preenchidos com seu amor misericordioso. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso,
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.